Diz assim a palavra de Deus: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento no ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos e oremos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez oramos a Ti, te agradecendo, ó Deus, pela Tua presença nesse lugar, meu Pai. Deus, que o Senhor continue falando conosco, meu Pai, através da Tua palavra, como foi dito, porque nós estamos aqui porque temos sede dela, Pai. É por causa dela, e é por ela, e é nela que nós vivemos. Por isso nos alimenta, Pai, nos alimenta com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, eu fiquei muito contente quando Deus, usando a diaconisa Elionai aqui, falando da palavra, porque nós que ministramos, né, você, por mais que você esteja montando uma administração de célula, e eu acredito que não aconteça só isso comigo, você fica, será que é isso mesmo que é para eu passar? E Deus, ele vem através dos louvores, através das ministrações, e confirma. Então Deus, ele te trouxe aqui nessa noite porque ele quer falar ao teu coração. Amém, queridos? Ele vai ministrar a palavra dele ao teu coração. Entenda isso, é o que você necessita, é aquilo que é necessário para a sua vida. E nós sabemos a diferença do que é necessário, não sabemos? A diferença entre importante e necessário. Importante eu posso viver sem, agora aquilo que é necessário eu não vivo sem. Ou seja, aquilo que Deus vai ministrar sobre a sua vida hoje, você não pode viver sem. É a palavra dele. É a palavra dele. E aqui está contando a história sobre Abraão, né, que fala até um pouco sobre a justificação, fala sobre a justificação, mas eu quero pegar a respeito da fé de Abraão. O qual a palavra ela nos ensina que Abraão, no verso 18, olha que honra, sendo servido pelo pastor. Abraão, no verso 18, creu, o qual em esperança creu contra a esperança. Ou em esperança creu contra aquilo que era desfavorável, dependendo da tradução. Mas eu vou pegar essa daqui, que está aqui. O qual em esperança creu contra a esperança. Como é que pode? Como é que em esperança eu vou crer contra a esperança? A palavra esperança, ela tem pelo menos duas definições. A primeira é esperar, é uma inércia, vem do latim expectare, ou seja, esperar é algo vazio. Guarda isso aí. E tem uma outra definição também, que é de uma expectativa otimista da realização daquilo que se almeja. E nas Escrituras é chamado como combustível do crente, esperança. Agostinho de Hipona fala que um homem não pode viver sem esperança. Não tem como uma pessoa viver sem esperança. E aqui o texto cita que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Como é que pode isso? Abraão crer contra a esperança, ele em esperança, a
parece que está ficando embolado, mas vai ficar claro. Ele crendo naquilo que ia ser feito, foi o combustível para que ele não atentasse para aquilo que ele via. Melhorou? Não? Legal. Aquilo que tinha sido prometido a Abraão, se você for em Gênesis, Deus ele promete a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Mas só que essa promessa é feita com Abraão com quantos anos? 75. 75 anos. Deus parece louco. Deus ele fala para Abraão, olha só Abraão. Abraão vai questionar a Deus, poxa, o Senhor falou que, eu vou ser pai de uma grande nação, mas só o único herdeiro que eu tenho é Damasceno, Elias era o Damasceno. Aí Deus falou, não, queridão, vai ser teu com Sara. Aí você imagina Abraão olhando para aquela condição física dele, com 75 anos. Mas Abraão creu. Isso é crer contra a esperança. Porque ele creu naquilo que Deus tinha falado, tinha dito. Porque quando Abraão olhava para a situação, para a condição, o que ele via? Sara, você vai ver aí nesse mesmo capítulo, que a Bíblia fala que Sara, o seu ventre, já tinha sido amortecido. Já era amortecido. E Abraão, de quase 100 anos, ele olhava para as condições, não eram nada favoráveis. O que Abraão via? O que os seus olhos mostravam? Sara, que não tinha mais condições nenhuma de conceber. E olhava para ele não tinha condições nenhuma. Eram 2 mortos biologicamente. Sendo que Deus tinha falado. Tem um teólogo muito respeitado que ele fala que para Deus o nada e a morte não faz diferença alguma. Porque do nada ele criou o universo e da morte ele ressuscitou Jesus Cristo. E de repente nós olhamos para as nossas condições, esquecemos da palavra de Deus, esquecemos da bondade de Deus para conosco. Se você for no Salmo 103, eu cito muitas vezes ele aqui, fala que Deus, ele lida conosco como se nós fôssemos filhos. Assim como um pai se compadece, tem compaixão do seu filho, assim é o Senhor para aqueles que o temem. O problema é que às vezes nós, como papais e mamães, às vezes falhamos. E aí o referencial que temos de pai e mãe, às vezes somos nós, ou que assistimos na televisão e passamos isso para Deus. Porque a imagem de pai e mãe, infelizmente, está sendo manchada pela televisão. Eu já falei isso aqui, eu conheço pessoas que têm a dificuldade de se relacionar com Deus como um pai, porque o pai que ele tinha era um pai mau. E aí a referência que ele tem de pai é algo ruim. Então, se é algo ruim, quando fala que Deus é pai, Deus é algo ruim. Mas o que o Salmo 103 está falando é de um pai que tem compaixão, é um pai bondoso, que independente do que o filho faça. Eu estou vivendo isso. Querido, eu acordo às vezes 2 horas da manhã, o Josué chorando. Eu vou lá todo bobo. Não, peraí, Ana Cláudia. Amor, vai dormir ou não? Às vezes ela deixa eu dormir direto. Mas tem dia que eu faço questão de acordar, porque é meu filho que está precisando de uma ajuda. Eu não olho para as condições que 5h30 da manhã eu tenho que sair para trabalhar. Agora, se eu
que sou mau, eu sei dar boas dádivas ao meu filho, quem dirá Deus, amado? Quem dirá Deus? E Abraão, ele se apegou a isso. Ele não atentou para a condição. Vamos a 2 Coríntios capítulo 4. Verso 16. Amém? Todos acharam? Fala assim, apóstolo Paulo, por isso, não desanimamos ou não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais ou passageiras, e as que não se veem são eternas. Abraão, entenda isso aqui, Abraão olhava para a condição, olhava para Sara, o ventre de Sara amortecido, olhava para ele não tinha mais condições, mas ele não atentou para a condição. Deus não precisa de condição para nos dar uma bênção. O segredo, amado, está na palavra, na sua palavra. E tinha hora, entenda isso, que Abraão ele desanimava. Aí Deus ia lá e falava com ele. Olha, Abraão, vem cá, cara. Olha aí, pode contar as estrelas? Se pode contar, assim vai ser tua descendência. Aí era a decisão de Abraão, olhar para a condição dele e ficar na esperança, naquilo que era vazio, aquilo inerte. Bom, se Deus falou, vou aguardar sentado. Porque às vezes nós pensamos que é assim. É o caso da primeira esperança. Fica na inerte. Não, Deus falou, então vai cair do céu. Vou falar baixinho porque tem... Para Isaac vir, Abraão teve que agir. Quem tem entendimento, entenda. Ele creu e não ficou no sofazinho sentado, não. Ele foi lá e agiu. Estão entendendo? E o que mais tremendo, amado. Você sabe quanto tempo demorou para que Isaac viesse? Após a promessa de Deus? 25 anos. O que me leva a crer que Abraão tentou uma vez? 2 vezes? Não, amado. Ele se manteve constante. Se manteve constante. 1 Coríntios 15, 58, se eu não me engano, foi lido na nossa EBD, na última aula com o diácono Rony. Sede firmes e inconstantes e sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é em vão no Senhor. Ser algo constante, está ali, todo dia. Independente do tempo, independente da condição, Abraão ia lá. Não atentando na condição, porque o que ele via não era nada favorável. Mas ele creu contra a esperança, em esperança. Essa esperança que tinha em Abraão o motivava a não atentar no que os seus olhos lhe mostravam.
Porque aquilo que nós vemos é passageiro, amado. Você pode ter passado o dia mais atribulado no dia de hoje. Você viu esse dia atribulado? Vi, mas já passou. Então acabou, meu irmão. Amanhã é vida que segue. E Deus, Ele pode te abençoar no dia de amanhã também. Você crê nisso? Abraão creu no que está escrito. Vamos voltar para Romanos, capítulo 4. No que está escrito depois da vírgula, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. O verso 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa. Ou seja, Abraão creu em Deus. Aí é que está. Muitas vezes nós temos essa dificuldade, porque estamos atentando muito no que os nossos olhos nos mostram. Jesus Cristo, amado, no meio do Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, é algo tremendo. Nós já falamos sobre isso aqui, tinha um pensamento de uma filosofia, que você tinha que se preocupar com a comida e com a bebida, era isso que tinha que te movimentar. O pensamento da filosofia de Epicúrio. Tem que comer e beber, e se vestir, e que se dane o resto. Aí Jesus ele vem falando, não, queridos, vocês estão muito preocupados com as coisas terrenas. Olha, as aves do céu, que não semeiam, não cegam, elas não trabalham, e o Pai as alimenta. Olha, gente, presta atenção para os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu dessa forma. E quem vale mais? As aves do céu ou as flores do campo, que daqui a pouco vão ser arrancadas e queimadas? São vocês que valem mais ou as aves e as flores? Então, queridos, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque às vezes esquecemos, amado. Deus ele tem uma promessa para nós? Tem no coletivo e tem no individual, uma promessa para cada um. Só que nós ficamos correndo atrás das coisas e esquecemos das promessas de Deus, amado. A palavra de Deus ela nos garante que as bênçãos, elas rolarão atrás de nós. Elas vão rolar. Elas caem lá do monte. Está lá no Velho Testamento, Deuteronômio. Vão rolar no monte para me alcançar. Eu estou no caminho. A bênção quer ser chamada de bênção, ela tem que me alcançar. Eu permaneço no caminho. Qual o caminho? Jesus. Eu sou o caminho. Só que às vezes nós esquecemos disso. E tem que estar correndo atrás, e corre atrás, e acorda cedo e corre atrás, e quem corre atrás chega em segundo ou por último, porque está correndo atrás. Jesus ele vem combatendo isso porque o povo estava esquecendo. Estava muito preocupado com o seu dia a dia. Muito preocupado com o que tinha que fazer. Não que eu tenho que fazer, E assim estavam esquecendo do reino. Jesus não, queridos. Em primeiro lugar, Jesus ele põe uma ordem. O reino é o principal? É o principal, então. Faça da coisa principal a coisa principal, pô. Porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus ele cita um período muito difícil, na sua tentação. O diabo num ponto fraco esperou Jesus ter fome. Era a condição que ele estava ali, era de fome. Aí o diabo se apresenta a ele e fala, filhão, tu está com fome? Então faz o seguinte,
pega essa pedra e transforma em pão. Aí Jesus, cheio de fome, fez um pão doce maravilhoso e comeu, não foi assim? Pô. E cá para nós, se tivesse feito era o melhor pão, não é verdade? Mas não fez, porque ele estava no caminho. Quem conduziu ele para o deserto? Espírito Santo. Então, se tivesse que vir de alguém, tinha que vir do Espírito Santo. Não era qualquer oferta que Jesus cedia. E às vezes nós estamos acostumados aí, a síndrome da mulher cananeia, acostumado a comer migalhas. Lembra da passagem? Jesus falou, não, eu vim não para os cães. Ela, mas os cães comem de migalha. Jesus, pô, beleza. Mas aí a gente fica à base disso, de migalha. Mas preste atenção aqui, queridos, quem é filho não come migalha, senta à mesa. Sabemos disso. Mas aí temos muitos afazeres. E aí recebemos muitas informações e temos que fazer, e o reino vai ficando por último. E Jesus, ele não nos ordena a deixar o reino por último. Isso são coisas para arrancar de dentro do nosso coração as sementes que são lançadas. Eu não vou perguntar, mas quem estava aqui domingo, se bobear, a pessoa não vai lembrar o que foi ministrado domingo. E foi uma semente que foi lançada. Mas porque nós já botamos um monte de coisa em cima. Aí vamos sobrevivendo. E Deus doido te caçando e você seguindo o seu próprio caminho. Abraão não. Deus prometeu, Deus ele vai cumprir. A fé de Abraão estava, segundo John Stott, tá? É um teólogo muito famoso, muito fera. A fé de Abraão estava amarrada em dois atributos divinos. Quais os atributos divinos? Seu poder, ou seja, o poder de Deus e a fidelidade de Deus. Entenda isso. O poder de Deus, ou seja, o nada e a morte, eu comentei sobre isso, não são problemas para Deus. Do nada, Deus criou o universo e da morte ressuscitou Jesus Cristo. Revitalizou o corpo de Abraão para gerar e de Sara para conceber. Coisa simples, amado. Coisa simples. Eu tenho alguns alunos da EBD aqui, e eu já contei isso. Eu torcia para ser promovido. Quem lembra disso aí? Né? Lembra, Lelê? Eu torci para ser promovido lá na empresa e luta, e pá. Fui promovido. Glória a Deus. Mas a minha promoção não veio com aumento. De que adianta, cara? Chegar no Guanabara, não, seu Guanabara, eu fui promovido. Não, beleza, mas não vi com aumento não, me dá um carrinho, vai adiantar? Não. E para eu passar por isso, amado, que aí mexe no ego, mexe no brilho, um desânimo. Aí Deus me deu uma palavra dessa, porque o desânimo estava me alcançando. Falei, caraca, cara, ela vai fazer quase 2 anos que eu fui promovido. Mas a graça da promoção é o quê? Pô, não é status, meu irmão. Né? Não é status. Aí Deus me deu, falou, eu falei, caraca, graças a Deus. Então está perto. Tem até uma... Não sei se vocês já viram, acredito que sim, no Facebook. Tem a imagem de um camarada cavando um buraco. 2 camaradas, um cavando do lado e outro do outro. Aí o do lado de cá, cavando, acha um diamantezinho pequenininho e sai. Já viram isso? Né? Aí ele sai. Aí o outro olha para o camarada e o que ele faz? Mas o que estava aqui esperando ele? Era só dar mais uma? Era só permanecer. Esse é o problema, a gente perde o foco. Pedimos a Deus. Deus, como um pai, Ele quer dar.
Mas às vezes nós perdemos o foco. Era só permanecer, era só fazer o que estava fazendo, não era assim? Ele não precisava plantar bananeira, precisava para cavar mais um pouquinho? Não, pô, era só continuar na mesma pegada, no mesmo ritmo. O que ele ia achar? Um diamante muito maior. Mas às vezes nós somos assim. Nos comparamos. Achamos que a caminhada está difícil. Aí olhamos para a vida do vizinho. E aí queremos fazer o que o vizinho estava fazendo. E ele achou. Mostra na imagem outro diamante. Não, ele tinha que permanecer no lugar que estava, no caminho. Às vezes nossa vida é assim, amado. Em vez de se manter, de ser permanente, de ser constante, nós saímos, nós perdemos o foco. E aí depois queremos questionar a Deus. Não, querido. Se você não está no mesmo caminho, volte. Deus, Ele tem boas dádivas. Deus é um Pai, queridos. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Provérbios 3, 5. Não se apoie no seu próprio entendimento, mas confie no Senhor com toda a sua alma, ou seja, com toda a sua força. E às vezes a gente entende, somos experientes, e ficamos vendo as coisas e falamos, opa, peraí, vou ter que fazer do meu jeito. E aí normalmente, quando nós tentamos fazer do nosso jeito, fazemos errado. A gente tem isso na vida de Abraão. Porque parecia que estava demorando a promessa. Aí Deus tinha falado com ele, olha cara, vou te dar um filho. Mas Sara atentou para as condições dela, falou, não Abraão, olha só Abraão, fala o seguinte, eu tenho minha serva aí, Agar, vai lá filhão. De repente é isso que Deus quer. Aí Abraão vai lá e fica com Agar. Né? Estão entendendo? Amém? Abraão ficou com Agar, gerou um filho, Ismael. Aí se você trouxer isso daí para os dias de hoje, até hoje, lá em Israel tem briga dos israelitas contra os ismaelitas. Lá na vida de Abraão teve um problemão, porque ele tentou fazer o quê? Ajudar a Deus, era só permanecer. Aí Deus, com a sua misericórdia, fala, não Abraão, a promessa é com Sara, eu não mudei, permaneça. Aí Isaac chegou. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, vamos dar uma lida lá. Também um versículo muito conhecido. Com certeza tem aí Jeremias na sua Bíblia. Em algumas Bíblias deve estar a página branquinha. Vai ser inaugurada hoje. Ó. 17. Amém? Posso ler? 17, verso 7 e o verso 8. Bendito o varão que confia no Senhor, cujo a esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha continua verde, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Por quê? Porque a confiança quem é? Deus. A esperança do varão é quem? Deus. Independente do calor, ou seja, da dificuldade, do problema, mas ele está no lugar mentada, no local certo. E independente da sequidão, as folhas continuam verdes. E no tempo certo ele dá fruto. Isso é para nós, amado.
Isso é para nós, amados. Amém? Vamos no Salmo 20. Posso ler? Número 20, o verso 7 e o verso 8. Uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Por que se levanta? Porque a confiança está no Senhor. No Senhor. Em que nós estamos fundamentados, amado? A que nós temos dado crédito? Aquilo que os nossos olhos têm visto? Você está atentando para a sua condição? De repente você está atentando para a sua família, e você não vê jeito, mas ao próprio Abraão, Deus ele promete: em ti, Abraão, as famílias serão benditas, serão felizes, serão abençoadas. De repente você acha que a sua vida não tem mais jeito, mas Jesus Cristo morreu para nos dar vida. Eu queria que você se colocasse de pé, amado.